Olá, meus queridos e amigos, irmãos, todos que vão ouvir essa mensagem. Mensagem essa que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo a partir do 18. E se você sentir em seu coração de compartilhar essa mensagem, seja um mensageiro de Deus através do compartilhamento dessa mensagem, pois eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus se agradará do seu compartilhamento, da sua forma de evangelizar também, porque quando você compartilha um vídeo, você está evangelizando também, né? Então, ao receber, se você não tiver muito tempo agora de ler, mas de ouvir essa mensagem, mas guarde a ela e ao se deitar antes de dormir, ou em seu trabalho, quando você tiver um tempinho, você ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. Talvez uma mensagem mudará o seu comportamento, o seu aspecto, o Senhor abrirá os seus olhos diante dele, diante do caminho que ele quer que você siga. Essa mensagem é uma das mensagens muito fortes, né? É uma mensagem onde fala o jovem rico. Se você analisar, era um homem rico que tinha seus bens, né? Ele fazia muitas coisas boas, tinha andado em sinceridade com Deus, né? Então, se você prestar bem atenção na leitura dessa mensagem, você vai ver, né, as coisas que ele falou para Deus, né, para Jesus. Versículo 18 do capítulo 18 de Lucas. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterais, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse-lhe ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha infância, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse-lhe: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam isso disseram logo: Quem poderá salvar-se, Senhor? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para o homem, aos homens, são possíveis a Deus. E disse-lhe Pedro: Eis que nos deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém, meus amados? Nós vemos que a palavra de Deus, ela é muito pura e eficaz ao falar do jovem rico, da sua riqueza, das suas características, né? Para com tudo e com todos, com os mandamentos. Ele dizia que tinha feito todas as coisas. Chamou o Senhor de bom mestre. Mas ele disse: Não há sequer um bom senão Deus. Então, meus amados, essa palavra, se eu parasse aqui agora, ela se resumia apenas
nesse versículo. Quando ele chama lá no versículo 19, dizendo, e Jesus lhe diz, no versículo 18, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, né? Dizendo, bom mestre, no versículo 18, ele chamou Jesus de bom mestre. No versículo 19, Jesus diz, não há sequer um bom, senão um, que é Deus. Então essa palavra, se eu parasse aqui agora, ela se resumia num só. Né? Ele chamou Jesus de bom mestre, mas Jesus disse, não há sequer um bom, senão Deus. Porque ele tinha feito tudo quanto ele tinha ouvido, talvez dos seus pais, dos profetas daquela época, né? Mas ele tinha a riqueza, né? Então ele estava agarrado no bem que era a riqueza. Ele não estava agarrado nas coisas que Jesus queria que ele fosse agarrado. Nós vemos alguns pontos na palavra de Deus, que a palavra de Deus vem dizer, predominava entre os judeus daquele tempo a ideia de que as riquezas eram um sinal de favor especial de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus. Os fariseus, por exemplo, adoravam essas crenças e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Essa ideia falsa é firmemente repelida por Cristo. Então, meus amados, muitas das vezes nós vemos que as pessoas se apegam a bens materiais. Mas quando falamos de dividir com alguém, há muitas coisas que nós se resguardamos, né? Talvez quando fala de dividir, a palavra de Deus vem dizer, meus amados, que toda vez que nós falamos de oração e de dízimo, o inimigo se levanta. Aonde quer que nós chegue, aonde quer que nós venha levar a palavra de Deus, que nós falem de dízimo, que nós falem de oração, o inimigo se levanta. Sabe por que que o inimigo não quer que nós divida, que nós não seja bom? Porque nós estamos imitando a Jesus. O que Jesus fazia? Jesus orava, estava sempre praticando o bem. Daí então o inimigo, ele se levanta todas as vezes que nós falamos de oração. Porque a oração é a chave da vitória. Quando nós oramos, nós pedimos sabedoria ao nosso Deus, naquilo que nós não estamos enxergando. Daí muitas das vezes o inimigo se irrita. Como aquele jovem tinha as suas riquezas, tinha os seus bens materiais, vamos supor que ele, como ele mesmo diz, que todas aquelas coisas ele tinha feito. Todas aquelas coisas ele falou que seguia, né? Nunca tinha matado, nem roubado, nem tal, e tinha feito muitas coisas, né, aos olhos dele. Mas então o Senhor falou para ele que faltava alguma coisa, mais uma coisa para que ele fizesse. Vendesse tudo quanto tinha e dividisse para com os pobres. Será que é fácil? Será que aos olhos humanos, aos olhos da carne,
Vamos supor, o ser humano aí tem 50 anos de idade. Daí então ele tem uma baita de uma fortuna, bens materiais. E de repente vem uma mensagem, um mensageiro de Deus e manda que ele venda tudo e reparta para com os pobres e siga a Jesus para que ele comece do zero. Será que quantas pessoas fariam isso? Mas nós vemos que o rico dificilmente ele faz isso. Mas tem muito, não estou falando mal de rico nem de pobre. Mas eu estou dando apenas um exemplo aqui da palavra de Deus, o que ela está dizendo. Muitas das vezes nós chegamos na casa de uma pessoa simples, igual eu, igual muitos, que talvez tenha só aquele almoço ali regrado para aquela família, mas se chegar 2 ou 3 pessoas, almoça ou janta ou toma café da manhã. Muitas das vezes bate um pobre na porta do rico, o próprio empregado, a empregada, ele não tem ordem de abrir para ajudar aquele pobre. Por aí nós vemos a desigualdade. Não era para aqueles que têm ajudar mais? Eu vejo muitas pessoas têm seus empregos, têm seus comércios, têm seus empregados, mas a maioria dos seus empregados são pessoas que fazem a vontade só do patrão, mas não esquece de buscar primeiramente a Deus, que é quem lhe dá a saúde, para que ele esteja todo dia fazendo o trabalho do patrão. Muitas das vezes trabalham, recebem o seu dinheiro, não faz uma caridade para ninguém. Não dá R$ 2 para uma pessoa que está pedindo nas ruas. E logo eu vou dar dinheiro a ninguém, eu trabalho todos os dias. Mas você trabalha, eu trabalho por quê? Porque Deus tem permitido a nossa saúde. Deus tem aberto as portas de um emprego, de um comércio, de uma mercearia, de uma empresa, seja lá do que for. Deus tem aberto uma porta e tem te dado saúde para que tu trabalhes. Mas quando alguém te pede R$ 1, muitas das vezes você endurece o seu coração e sai fora. Diz, eu não vou dar não. Tá pedindo. Daí nós vemos o quanto é difícil nas explicações dessa palavra, que dizem que é difícil um rico herdar o reino de Deus. Mas ele diz, mas ele respondendo às coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Né? Muitas das vezes a pessoa trabalha a semana inteira. Eu fiz isso muitas das vezes quando eu era do mundo. Eu trabalhava um mês inteiro. E quando eu trabalhava, eu não dava o meu dízimo. Eu não dizimava. Eu fazia muitas coisas boas, mas eu não dava o dízimo à casa do Senhor. Eu fazia muitas coisas, mas eu não dava o dízimo. Mas eu ajudava sempre que eu via alguém. Mas aquele restante, depois que eu fazia as minhas obrigações, aqueles restantes eu ia para um bar, eu ia para as festas. E chegava o próximo mês, o começo do mês, eu já estava sem dinheiro novamente. Ia trabalhar mais 30 dias para receber novamente. Daí nós vemos o quanto o homem sofre por fazer a vontade do inimigo. Né? Mas isso me trouxe um grande aprendizado, porque hoje eu sirvo ao meu Deus. E de repente, ao ter conhecimento do quanto é bom eu fazer para a casa do Senhor, porque tem muita gente que dizem que dá dinheiro a pastores, a pastoras, a padres, seja lá quem quer que for, a bispo. Não. Você dê para Deus. Senhor, eu vou te dar isto aqui, Senhor.
para o mantimento da tua casa. Se chegando lá, aquele administrador fizer tirar dali e colocar em outro local e fizer uma outra coisa, não cabe a você dizer que ele está certo ou que ele está errado. Aí é entre ele e Deus. A sua parte, a parte que cabia a você entregar a Deus, você foi lá e entregou a Deus. Então entregue a Deus. Senhor, eu vou te entregar essa parte. Eu vou tirar essa parte aqui e vou te entregar, Senhor, pelo bem que tu tem feito a mim, a minha casa e a minha família. Não incomodando se A ou B vai e desvia aquela verba ou aquela bênção que você deu para recompensar o que Deus tem feito por ti. Isso te faça ver com outros olhos. Não, dê para Deus. Senhor, eu te dei isto aqui. Né? Agora, se o pastor, se qualquer que seja a quem você deu fizer uma outra coisa, não se incomode. Você deu para Deus. Você deu porque Deus tem sido bom com você, tem abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Então faça isso e você verá. Né? Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, você vê a mão de Deus em tudo. Ontem eu vi essa mensagem muito linda, onde dizia que quando você entrega tudo nas mãos de Deus, você vê a mão de Deus em tudo. Então faça isso e verá a mão de Deus em tudo que você tocar. Porque tem 2 anos e 2 anos e meio que eu estou parado dentro dessa cidade. Mas Deus tem me sustentado. Deus tem me guardado. E muitas das vezes nós vemos que eu, como não sou desta cidade, estou aqui já há 2 anos e pouco, mas não tenho nenhum parente aqui. Mas eu tenho pessoas que talvez melhores do que os meus parentes. Não estou querendo colocar eles em lugar de parente meu. Porque parente é parente, né? Sangue é sangue. Agora, pessoas de Deus são pessoas de Deus, que sabem da necessidade de alguém e chega com a providência. É muito bom quando você vê alguém necessitado e você se dispõe a ajudá-la, aquela pessoa. É muito bom, meus amados, quando nós vemos uma pessoa no caminho errado e nós chegamos lá, meu amigo, meu irmão, não vá por aí que você vai se afundar. Esse caminho aí está te levando à perdição. Esse caminho aí não está te levando para onde Jesus quer. Então, se Deus nos tirou do pecado e nos colocou na graça, nós temos que ajudar pessoas também. Mesmo assim, isso é com bens materiais, isso é com palavra. Nós não abrimos a nossa boca para julgar, porque não nós abrir a nossa boca e dar uma palavra de conforto, de ânimo para alguém. Né? Ou sai disso aí, não vai por aí que tu vai te machucar. Mas por que você fala disso, meu irmão? Porque eu andei nesse caminho. Esse caminho aí é espinhento. Não vá por aí que você vai se machucar. Alerta aquela pessoa, talvez amanhã depois ela vai entender que ela está andando no caminho errado e vai procurar os caminhos do Senhor. Né? A palavra de Deus vem dizer aqui no versículo 28, do capítulo 18 de Lucas, diz: E disse-lhe Pedro, eis que nos deixamos tudo e te seguimos. No 29. E ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus. No 30. E não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Então eis que deixamos tudo. Eis que entregamos tudo que nós temos, porque nesta vida nós não temos nada. Nós estamos aqui de passagem. Mas se nós entregarmos tudo por amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós veremos as bênçãos de Deus na nossa vida. Nós veremos o amor de Deus para com cada um de nós. Porque desta vida nós não levamos nada. Nós levamos só as boas obras e as boas ações que nós plantar. O que nós plantarmos aqui, a nossa colheita vai ser lá. Mas lembre bem que para que nós receba, nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer debaixo da graça.
Nós temos que permanecer obediente a Deus. Não é simplesmente eu chegar, erguer a minha mão em uma determinada congregação e dizer, eu sou de Jesus. Aí lá na frente eu e fazer tudo errado. Não, eu tenho que permanecer. Mesmo que seja difícil eu buscar, porque você não vai de um momento a outro no automático você mudar. Nós temos hábito, né? Nós vivemos hábito. Então nós temos que ir se adaptando, buscando, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos de Deus, para que isso nos leve à nossa salvação. Aquilo que o Senhor nosso Deus quer que nós faça. Que nós todos se arrependamos e viva. Né? Nesta manhã eu já venho agradecer por essa linda palavra. Se faltou algumas explicações aqui que eu não dei, eu peço perdão aos amados irmãos e amigos. Mas o que dá para me ver nessa palavra é o quanto a bondade de Deus, o quanto a bondade de Jesus nos faz. Portanto, meus amados, tudo que a palavra de Deus diz é que se nós fizermos a vontade de Deus, nós veremos a vontade de Deus na nossa vida. Mas isso é, se nós fizermos a vontade de Deus. Porque quando, lá no versículo 18, ele chamou Jesus de bom mestre, Jesus não quis, né, se exaltar. Jesus disse, não há sequer um bom senão Deus. Então, se alguém quiser te exaltar, tome cuidado, viu? Porque nem mesmo Jesus se exaltou. Né? Quando ele chamou bom mestre, ele disse, não há um bom. Não há sequer um bom senão Deus. Então, nem mesmo ele quis se achar bom. Né? Mas ele fez bom aquele que o enviou. Então, meus amados, essa é a mensagem de hoje. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E não há um bom sequer senão Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos deu a vida. Ele nos deu o seu único filho por amor de nós. E todos os dias Ele prepara um amanhecer e uma noite e um novo amanhecer. Para que nós tenhamos a plena consciência de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Até aqui me usou o Senhor dessa forma. Espero que tenha tocado o seu coração e que você aprenda com estas palavras. Essa palavra se encontra lá em Lucas, capítulo 18. E que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus possa iluminar a sua vida, que Deus possa chegar nos hospitais. Que Deus possa chegar nos lados idosos. Que Deus possa chegar no hospital do câncer, nos pronto-socorro, onde existem pessoas com fratura grave. Que Deus possa tocar no coração dos nossos políticos, nossos governadores, presidente. Que Deus possa chegar nos presídios, abrindo porta, dando oportunidade para todo aquele que errou, mas hoje está arrependido por ter cometido algo de errado. Nesta manhã, eu quero dizer para você, neste momento eu quero dizer para você, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Que mesmo nós sendo falhos, Ele nos dá a oportunidade de nós se arrepender dos nossos erros. Todo dia o Senhor prepara um novo dia, um novo amanhecer, para que nós se arrependa. Porque já pensou se Deus desviar os olhos de nós, se Jesus desviar os olhos de nós, o inimigo nos traga vivo. Então eu quero dizer para você, se faça a imagem e semelhança de Deus, fazendo o bem, né, praticando coisas boas, para que Deus se agrade das suas obras, para que você venha herdar aquilo que é mais importante, que é a sua vida eterna, porque daqui nós não levamos nada. Amém? Querido Deus, querido Pai, já venho eu aqui te agradecer, meu Pai, por essa mensagem. Chega, Pai, aonde eu não posso chegar, mas através dessa palavra, Pai, chega nesse estado, no país, seja lá onde quer que seja essa mensagem for,
chegar, meu Pai, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor toque no mais profundo do coração dessa pessoa, meu Pai. Que venha abençoar cada um, a casa dele, a família dela. Que o Senhor chegue restaurando vidas, casamento. Que o Senhor chegue tirando aquelas pessoas da prostituição, do álcool, das drogas. Chegue dando força, Pai, ao cansado, pois Tu és a força do cansado e a alegria do oprimido. Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. Por isso, meu Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego a vida de cada um que se encontra enfermo, meu Pai. Que se encontra na mesa de um hospital, desenganado dos médicos, meu Pai. Mas a última palavra é a Tua. Que haja vida, em nome de Jesus. Amém.